achado e lido o texto, peço a você a gentileza de permanecer sua Bíblia aberta para conferir a leitura depois. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Para sua reflexão e para mim, eu pergunto qual é o oposto de fé? Você entendeu a pergunta? Vou repetir. Qual é o oposto de fé? Qual é o oposto da fé? Uns poderão dizer é a incredulidade. Eu diria que é a incerteza. A palavra fé, você pode pensar que realmente seja a incredulidade. Mas a não crer pode ter muitas manifestações. Penso eu que uma delas, talvez a mais significativa, seja a incerteza. Eu gosto de pensar dessa forma. Por quê? Porque eu gostaria de falar com você que tem certeza. E eu tenho certeza que você está tentando até ter certeza. Eu dizer para uma pessoa que está em dúvida, você é um incrédulo, acho que simplesmente é colocar um peso um pouquinho maior da situação que às vezes já está um pouco pesada. E a sua dúvida, assim como a minha, deveria ser, eu tenho certeza que é, como vencer a incerteza. Como sair da incerteza para a fé. E permitam-me aqui ilustrar como essa é uma questão importante. Eu fiz um curso de filosofia política uma vez. O professor de filosofia disse o seguinte: eu consigo compreender, consigo aceitar e consigo admitir que Jesus pode ter nascido de uma virgem, que Jesus pode ter ressuscitado e feito milagres, ressuscitado a si mesmo, ressuscitado outros e feito diversos outros milagres. Eu posso aceitar tudo isso como verdade, mas no fundo, isso não faz para mim a menor diferença. Isso não tem importância. Isso não é importante. Embora eu possa admitir racionalmente todas essas coisas como verdade, mas isso não muda nada na minha vida. Às vezes, é exatamente o sentimento que você e eu temos. E agora eu não estou falando apenas daquela pessoa que está lá no mundão, ouvindo rock and roll. Pastor, ouvir rock and roll e pecado? Eu não trabalho muito com esse conceito, não. Até ouço de vez em quando uns rock, não sei se é rock and roll, mas pelo menos é um rock mais suave. Enfim, mas está lá o sujeito com seu baseado, cabelo hippie, última vez que lavou faz 2 meses, está lá fumando baseado, ouvindo Bob Marley, rock and roll, ou quem sabe até ouvindo Chopin. Tem um povo que fala Chopin, acho chique, não, esse negócio é assim, chique. Chopin, pastor, não sei, eu ouço mesmo na minha casa, é Chopin, e eu achava que era assim. Então, se você gosta de ouvir o Chopin, não tem problema. Faz muito bem. Vai lá, tá o sujeito, largadão, né? Sem muita preocupação, vendo disco voador, tal, cristais, negócio New Age. Estou em dúvida. Sim, essa pessoa está cheia de dúvida, incerteza, mas às vezes nós, ouvindo uma música gospel, frequentando culto, sentado aqui, também temos um monte de dúvidas. E às vezes a gente chega no final do dia, a gente até pensa: nossa, realmente Jesus ressuscitou, mas nesse momento isso não faz a menor diferença na minha vida. São incertezas que vão no nosso coração, são dúvidas que vão no nosso coração.
São problemas que às vezes nos fazem até questionar: será que tudo isso é verdade? Será que tudo isso faz algum sentido? Como sair da incerteza para a fé? Esse é o nosso tema, nós queremos responder essa pergunta. Como sair da incerteza para a fé? Anotou aí? Tomou nota? Como sair da incerteza para a fé? 3 passos eu quero propor neste texto. Primeiro passo: ouvindo sobre Jesus. Ouvindo sobre Jesus. Filipe, os Filipes que aparecem nas Escrituras são pessoas assim, cheias de dúvidas, e assim como o apóstolo Pedro, também um tanto quanto falante, e por vezes falando algumas besteiras, não é isso? Mas os Filipes que aparecem nas Escrituras normalmente também são evangelistas, evangelizadores. E aqui nós estamos diante de um evangelista que não precisou nem ouvir o ID. Ele só ouviu o segue e já entendeu que precisava compartilhar a boa notícia do Evangelho. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. E Filipe foi e seguiu. E a primeira ação de Filipe nas Escrituras que nós encontramos neste texto é evangelizar Natanael. E Natanael ouviu a respeito, porque a Bíblia diz, em outra passagem, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir é necessário, mas como ouvirão se não há quem pregue? Então Filipe vai pregar para Natanael. E aí nós encontramos um belo quadro do que é a evangelização. Primeiro lugar, os passos para a evangelização. É um sermão dentro do sermão. Parece o sermão do reverendo Hernandes, né? Não com a mesma qualidade, mas aquele bem tópico, subtópico, subtópico, subtópico. Sabe aquelas árvores com um monte de raiz, galhos e tal? Então nós estamos em uma. Vamos falar lá para uma raizinha. Não é o tronco, mas é importante. Presta atenção. Passo para a evangelização. Primeiro, ser um seguidor. Filipe não poderia falar de Jesus se ele mesmo não fosse um seguidor de Jesus. Primeiro passo para a evangelização é você cuidar da sua própria vida. É você saber se você é um seguidor ou não. Se você está seguindo Jesus ou não. Muitas pessoas estão falando de Jesus dentro do bar. E elas estão, muitas delas já a esse momento embriagadas. Uma olha para a outra e fala: nós precisamos de Jesus. Um está evangelizando o outro? Eu penso que não. Estão só conversando. Um não está evangelizando o outro. Paciência. Precisa ser um seguidor de Jesus para evangelizar. Segundo passo: apontar em Jesus o cumprimento das Escrituras. Versículo 45. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas. Filipe conhecia a lei, Filipe conhecia os profetas, e portanto ele vai compartilhar aquilo que a Bíblia do judeu, o Antigo Testamento é a Bíblia do judeu, era pelo menos naquela época. Hoje não deveria ser apenas, mas para alguns continuam sendo. O Novo Testamento e o Antigo Testamento formam a Bíblia do cristão. Filipe conhece as Escrituras e aponta para as Escrituras. Evangelizar precisa evangelizar com Bíblia. Pastor, não tem como ler a Bíblia para as pessoas, então memorize os textos. Eu não tenho memória. Saindo daqui, você chega na sua casa? Então você tem memória. Ao chegar na sua casa, você olhar uma porta e lembrar que para a porta abrir você tem que pôr uma chave, girar, e alguns vão lembrar até que chave que é. Então você tem uma memória. Então comece a memorizar os textos da Bíblia. Você tem uma memória, tem um cérebro que funciona. Você consegue sair e voltar de casa. Uma pessoa com Alzheimer, se você deixar ela sair de casa, você não sabe se volta, porque ela não tem memória. Mas se você chega e volta, você tem memória. Então vamos memorizar, vamos conhecer a Bíblia. Pastor, eu não conheço nada de Bíblia. Quando você começou a ler? Eu pretendo ler aqui no solstício de verão 2029. Então, você está perdendo seu tempo. Comece a ler hoje mesmo você começa. Nunca lê a Bíblia. Lê primeiro o Antigo e o Novo Testamento, depois lê o Antigo.
Acho que você vai fazer bem para você. Terceiro lugar, afirmar a historicidade de Jesus. Pastor, o negócio é esse de historicidade. É dizer que Jesus realmente existiu. Ele não é uma ideia. Onde que está isso no texto? Versículo 45 continua. Jesus, o Nazareno, filho de José. Essa é a apresentação clássica do hebreu. Ele diz o nome dele, de quem ele é filho e de onde é a cidade, onde é a sua origem, para que a pessoa possa identificá-lo. Aqui é o CPF do cidadão de então. Nome dele, nome do pai e nome da cidade onde ele vive. Só para os irmãos pensarem. Vocês não já repararam que Natanael só aparece nesse texto, ele não aparece mais na Bíblia? É verdade ou não é? Não, é porque depois ele é conhecido pelo nome do pai dele. Natanael, segundo os melhores comentaristas, não é outro senão Bartolomeu, porque Bartolomeu, assim como Bartimeu, não é nome próprio, é uma referência ao pai dele. Bartolomeu é, segundo os estudiosos, Natanael tornou-se um apóstolo. E normalmente na lista dos discípulos dos apóstolos, o nome dele normalmente está próximo ao nome de Filipe. Pode ver lá a lista dos apóstolos. Meus irmãos, ele afirma que Jesus existiu mesmo. Ele existe mesmo, ele pode ser encontrado. Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa. Quando nós afastamos isso, nós colocamos, transformamos ele num emblema que nos inspira, nós esvaziamos a força de sua mensagem. A sua mensagem é: eu sou o Salvador. Então a evangelização precisa apontar que Jesus existiu, é uma pessoa e está vivo até hoje. Quantos anos ele tem? 2000. Quantos anos? 2019, né? 2019. Com uma faixa de tolerância de 4 a 5 anos, para mais ou para menos. Mas é mais ou menos esse 2019. Então, ele existiu. Quarto passo para a evangelização. Quarto passo. Quando confrontado, não desiste, pois sabe que Jesus explica a si mesmo. Natanael responde: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Parece que ele não tem saída, porque não pode mesmo. Não apenas pela rixa que havia entre as cidades da Galileia. Galileia era ruim. Para o hebreu, Jerusalém aqui em cima, Judá aqui em cima, sobretudo na cidade de Jerusalém, Belém, etc. Galileia onde está? Lá embaixo. Dentro da Galileia, onde está Nazaré? Mais embaixo ainda. Então pense uma coisa que está embaixo. Saiu algum profeta de lá? Não. O Messias viria de Nazaré? Não. Então não veio, então se enganou, Filipe, pensaria Natanael, né? Você se enganou. Não é de Nazaré que vem, é de Belém, é da tribo de Judá. Nazaré não vai sair nada de bom, não. Kinga diz: vem e vê. Aqui está um princípio interessantíssimo para a evangelização, tanto para falar como para ouvir. Por quê? Sobretudo se você está ouvindo isso hoje e está sopesando, está equilibrando as ideias, medindo para ver aquilo que é verdade, aquilo que não é. Spurgeon tem uma excelente lição sobre esta verdade. Qual é a lição dele? O evangelho não precisa de defesa, o evangelho precisa de exposição. Você não precisa defender um leão contra os seus inimigos, você simplesmente deve soltá-lo. Você não precisa defender o leão. Você imagina um leão, aí você sai na frente: vou afastar as hienas. Leão não precisa de você não, ele se vira, e ele se vira muito bem. O evangelho é assim, não precisa da sua defesa, não precisa da minha defesa. O que ele precisa é ser conhecido, manifestado. E isso nós precisamos fazer. Quando confrontado por Natanael, Filipe fala: vem e vê. Vem e vê. A fé de Natanael veio pelo ouvir, assim como a fé de Filipe. Natanael ouviu um pouco mais o discurso, Filipe ouviu só um segue-me. No segue-me ele já foi. Natanael teve mais conversa aqui, outra conversa lá. Isso que lição nós tem para nos ensinar, meus irmãos? Tem gente que é rapidinho, tem gente que é demorado, tem gente que, no primeiro chamado, Jesus está falando: Filipe, já fui.
Tem outros que não. Natanael, onde você está? Estava embaixo da figueira. Olha onde está esse menino. Volta para. Sabe? Pessoa é outra história. É outra história. O chamado de cada um é diferente do outro. Às vezes é rápido, às vezes é devagar. O que nós precisamos ter? Paciência. Paciência do tempo de Deus. Permita-me aplicar no outro sentido também. Sua fé aumentará quanto mais você ouvir de Jesus, quanto mais você ler sobre isso. Quer sair da incerteza para a fé? Aprenda mais sobre Jesus. Aprenda mais sobre Jesus. Você vai sentir que sua fé está fortalecida quanto mais você estudar a pessoa de Jesus. Quanto mais tempo você passar em comunhão com Ele, quanto mais você viver com Jesus, mais a sua fé vai crescer. Quanto mais você orar, mais fé. Quanto mais ler a Bíblia, mais fé. Quanto mais ir ao culto, mais fé. Segundo lugar, como sair da incerteza para a fé? Investigando sinceramente. O próprio Jesus elogia Natanael por sua disposição sincera em saber a verdade. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Por que Jesus fala isso? Porque havia israelitas que o procuravam com uma intenção dolosa. Falei a mesma coisa, intenção dolosa. Dolo já é intenção. Qual a intenção ao dolo? Prejudicar. Puxar o tapete. Como é que as pessoas chegavam para Jesus, os fariseus, os discípulos dos fariseus? Mestre, aí vem com a pergunta. A pergunta era para aprender? Não, a pergunta era para puxar o tapete de Jesus, com perdão da expressão. Mas Natanael investiga sinceramente por sua disposição em ir lá. Mas ele também investiga quando ele põe em dúvida a declaração de Filipe, pois o Messias não vem de Nazaré, nem nenhum profeta veio. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ao que responde Filipe, vem e vê. Ele pergunta, faz perguntas sinceras. Às vezes nós não gostamos das perguntas sinceras, são aquelas perguntas das crianças. E os adultos às vezes repetem. E às vezes, o que nós temos que responder para uma pergunta dessa? Eu não sei, vem e vê. O que eu vou responder? Não. Há um intérprete que entende que, porque era da Galileia, dos gentios que viria, logo é Nazaré. Não, vem e vê. Aprenda com ele, ouça ele, conversa com ele, presta atenção. Vem e vê. E de fato ele foi e viu. E isso é interessantíssimo, porque às vezes nós não temos essa disposição de ir e ver, de testar. Testa a oração. Os crentes falam que a oração tem poder. Testa, ora, experimenta. Fala com Deus. Deus, eu ouvi na tua palavra que o Senhor ouve a oração daquelas pessoas que te buscam. Buscai o Senhor e me achareis quando me buscais de todo o vosso coração. Eu estou aqui com o meu coração na tua presença. Eu quero te ver, eu quero te ouvir, eu quero entender a tua pessoa, eu quero resolver esses problemas, ou então eu quero que o Senhor me mostre o que eu tenho que fazer. E Deus vai te mostrar e Deus vai resolver. Vai e veja. Em quarto lugar, que demonstra a sinceridade da investigação de Natanael, é que quando Natanael vê a evidência, ele se rende. Versículo 48. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele se rende. Tem gente que Deus vai dando a demonstração e ele cria novas. É igual Gideão. Lembra da história de Gideão na Bíblia? Ele foi testar Deus, porque a fé dele estava bem pouca. Pôs lá um punhado de lã. Se eu mudar alguma coisa na história, aí vocês perdem, porque pregar de memória é um negócio. Se for da tua vontade mesmo que a lã amanheça com a umidade do orvalho e a terra seca. Aí aconteceu. Se for o Senhor mesmo que agora seja invertido. Aconteceu invertido. E a pessoa está lá, cada hora cria um teste, cada hora cria uma situação, porque ele não se dá por satisfeito, encontrou a verdade. Quando Natanael vê, ele foi e viu. Então ele se rende diante da verdade. Quando os naturalistas, os filósofos deste mundo, chegam à verdade, eles não se dão por satisfeitos, porque a resposta não está na origem que ele se dispõe a aceitar, como nós vimos hoje de manhã a respeito das cosmovisões. Ele só quer aceitar um tipo de resposta, então ele não aceita a resposta que ele não quer.
E tem muita gente que faz a mesma coisa, de forma não consistente, de uma forma não tão clara dentro de si que é isso que ele está fazendo, mas na prática é exatamente o que ele está fazendo. Deus está se revelando, Deus está mostrando, Ele está mostrando o seu agir, Ele está mostrando o seu favor, Ele está mostrando sua graça, Ele mostra a sua misericórdia, Ele dá sinais inequívocos de sua presença, de seu poder, de sua glória, e a pessoa fala, eu quero ver mais, eu quero ver mais, eu quero ver mais, porque eu não quero compromisso. Na verdade, o que a pessoa não quer é isso mesmo, não quer compromisso. O problema dele não é ter dúvidas, o problema dele é não querer se entregar. É isso. Se você, ou melhor, você precisa se render quando encontra a resposta, ao invés de renovar suas perguntas, e precisa se submeter a Deus quando o encontra. Quando você encontra com Deus, você encontrou Deus. Simples assim. Como sair da incerteza para a fé? Investigando com sinceridade. Também ouvindo sobre Jesus. E em terceiro e último lugar, adorando Jesus, que é exatamente o que Natanael fez. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Para maiores coisas do que essas verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, para adorar Jesus, é preciso reconhecer os seus atributos. E aqui nós estamos diante de pelo menos 3. Primeiro, ele é o nosso mestre. Natanael chama de mestre, mas no sentido não de um professor que ele ouviu falar, mas de alguém que ele se dispõe a seguir. Porque naquela época, o seu mestre, o seu rabi, era uma pessoa a quem você iria seguir. Se tornaria o seu referencial. Então agora, para Natanael, Jesus é o seu referencial daquilo que é a verdade. É a verdade o que Jesus lhe ensinou. Mas nós encontramos também o segundo atributo. Ele é o Filho de Deus. A sua origem está em Deus. A sua origem não está na terra. Ele é, depois nós vamos ver em Hebreus, a expressão exata do ser de Deus. Embora pensamos nós, assim os estudiosos entendem que Natanael ainda não tem a dimensão correta daquilo que ele está falando quando ele está chamando nesse momento Jesus de Filho de Deus. Mas João já havia descrito no início, no princípio era a palavra, o Logos de Deus. Ele estava com Deus, ele era Deus, e tudo que foi feito por meio da palavra de Deus, que é Jesus. Quando nós conhecemos mais sobre Deus, nós sabemos mais de seus atributos e nós podemos adorá-lo por aquilo que ele é. Tem uns cânticos, meus irmãos, que quando eu vejo, eu penso, meu Deus do céu, isso aí não está lendo nem a Bíblia. Por que eu sei que não está lendo nem a Bíblia? Sujeito apresenta um hino, passa meia hora cantando, Jesus lindo tu és. O único atributo que não tem na Bíblia falando de Jesus é que ele é lindo. Muito pelo contrário, o texto de Isaías 53 diz que não havia nele formosura alguma. Então, uma coisa que ele não é lindo, né? E a pessoa está lá, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E todos os atributos que tem na Bíblia que falam sobre Jesus, a pessoa não fala. E outros tantos. Jesus tem diversos títulos que nos movem a uma verdadeira adoração. Mas um título ele mesmo se dá nesse texto, que é o quê? O Filho do Homem. E é só Jesus quem se dá esse título. Em verdade, vos digo que vereis os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Assim como Jesus começava suas frases com amém, e isso é uma prática que não era comum nem naquela época, nem é hoje. Já pensou? A pessoa vai fazer uma declaração e ele diz, amém, vai acontecer. Amém, amém, vai acontecer. Jesus falava amém, amém, mas ele falava no início. Como é que está traduzido para o português isso aí? Em verdade vos digo. Toda vez que estiver escrito, em verdade vos digo, no original está amém, amém. Amém, amém. Olha que coisa. Em verdade vos digo. E essa é uma das características de Jesus, que o torna sui generis em seu discurso. Outro é se autoproclamar Filho do Homem. É outro atributo de Jesus. E nesse atributo ele fala da
sua ligação com o ser humano. Ele é o Filho do homem, ele é o mediador, ele é o representante da humanidade. E aí você e eu vamos perguntar o texto, porque nós somos curiosos, não é? E você vai se perguntar quando é que Natanael viu o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. E isso está relacionado a culto. Isso tem tudo a ver com culto. Culto. O que tem a ver? Pergunto eu, qual foi a última vez que apareceu na Bíblia um lugar em que os anjos subiam e desciam? Vai pensando aí enquanto eu vou abrir a copo de água. Pastor, isso é só uma desculpa para abrir a água. Pode ser. Pode ser. Isso tudo vai estar gravado no YouTube. Olha só. E aí? Quando foi? Com Jacó. Jacó viu uma grande escadaria. Os anjos desciam, os anjos subiam. O que concluiu Jacó? Essa aqui é a casa de Deus. É a casa de Deus. Na ida ele encontrou a casa de Deus. Na volta ele encontrou o Deus da casa de Deus. Olha que maravilha. Tudo no mesmo lugar. Betel foi o nome na ida. Betel, nome na volta. Na ida é a casa de Deus. Na volta é o Deus da casa de Deus com quem ele se encontra. Meus irmãos, quando Jesus está falando que sobre ele o céu abre e os anjos descem e sobem, o que ele está dizendo sobre si? Eu sou a casa de Deus. O lugar da verdadeira adoração é na pessoa de Jesus. A adoração não está mais ligada a um lugar, agora está ligada a uma pessoa. Onde você encontra isso de forma ainda mais clara do que nesse texto? João capítulo 4. Quando a mulher do poço de Jacó pergunta para Jesus: onde nós devemos adorar? Aqui ou lá? E Jesus responde: nem aqui e nem lá, mas em espírito e em verdade. Mudou. É uma disposição de espírito, é um relacionamento com uma pessoa e não um lugar da adoração. O lugar da adoração é em Jesus. Ele é o lugar da nossa adoração. Wayne Grudem, grande teólogo sistemático, apresenta a tese de que a adoração é também um meio de graça. E embora, tecnicamente, essa ideia não encontra eco em nós, os reformados presbiterianos, porque o Grudem é batista reformado. Embora não encontremos eco entre nós de forma técnica de que a adoração seja de fato um meio de graça, reconhecemos contudo que a adoração faz com que a nossa fé se fortaleça. É na pessoa de Jesus, no encontro com Jesus, que a fé de Natanael vai crescer, e a sua fé e a minha fé também crescem. Nós confiamos, meus irmãos, naquilo que nós cultuamos. Quem cultua a própria família, confia na família. Quem cultua o dinheiro, confia no dinheiro. Quem cultua o status do emprego, confia no status, confia no emprego. Quem cultua Jesus, confia em Jesus. A adoração está ligada umbilicalmente com a nossa confiança. Nós confiamos naquilo que nós adoramos. Isso é verdade para você, isso é verdade para todo mundo. Quem presta culto no altar do dinheiro, confia no dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele está confiante. Se ele perde dinheiro, ele perde a confiança. Alguns, inclusive, perdem a própria vida, porque se matam. Uns confiam na família. A família é tudo para eles. A família é objeto da adoração. Fazem discursos longos a respeito do seu amor pela sua mãe, do seu amor pelos seus filhos, por seus pais, por seus avós, por seus tios. E no momento do sofrimento ele pensa: quando todas as coisas me faltarem, a minha família me socorrerá. Porque ele cultua a família. A quem nós cultuamos, nós confiamos. Em quem nós cultuamos alguém, nós confiamos nesse alguém. Por isso, um grande escritor norte-americano, filósofo, escreveu: você é aquilo que você adora. Você é aquilo que você adora. Em quem você adora
É nisso que você deposita a sua confiança e a sua fé. Quer sair da incerteza para a fé? Comece a cultuar a Deus. Vem para os cultos. Culto individual na sua casa. Ore a Deus, leia a Bíblia. Fale com o Senhor. Venha para o culto coletivo. Pastor, culto para mim não é importante. Sua fé vem uma ventania, cai tudo, as coisas que você acha que ergueu, como Jesus escreve no final do Sermão do Monte. Por quê? Porque não está fundamentado na rocha que é Jesus. É preciso adorar a Deus. Então venha cultuar. Não perde culto. Cultue também nos grupos de discipulado. Vá lá cultuar. Tem irmãos que ainda não foram nem fazer uma visitinha. Vão lá. Para onde que eu vou, pastor? Eu não sei. Pega aqui a página 3. Parei para contar. Página 3. Vê qual que você quer ir. E vai. Pode levar visitante? Pode. Encha a casa de visitante. Deve levar. O objetivo é isso. Vá lá. Passe o tempo com os irmãos. Vamos estamos falando dos adolescentes, mas é importante também para os adultos. Passe o tempo com os irmãos. Fortaleça a sua fé. Tem dia que a nossa fé não está dando nem para nós. Parece que está na reserva ou já saiu da reserva. Como o povo diz, o meu carro hoje está só no bafo alcoólico. Tem nada, não tem combustível. Tem dia, às vezes ele está assim. Pode ser que você esteja assim hoje. O que você faz? Vai cultuar a Deus. Vai se aproximar do Senhor. E assim nós vamos crescendo a cada instante. Perguntei no início: como sair da incerteza para a fé? 3 são as respostas. Primeiro, ouvindo sobre Jesus. Natanael ouviu sobre Jesus. Segundo, investigando sinceramente. Natanael investigou com sinceridade. Quando encontrou a verdade, ele se rendeu. Terceiro, adorando Jesus. Natanael, quando se encontra com Jesus, ele adora Jesus. Ele tem uma reação de culto. Como é que sua fé vai crescer? Dentre tantas outras verdades das Escrituras, nós apresentamos essas 3 respostas. Fazer a nossa fé crescer é reconhecer que os meios de graça, ou seja, os instrumentos que Deus colocou em nossas mãos, devem ser utilizados com regularidade. Se sua fé está diminuindo, será que sua fé diminui tem dia? Será que tem dia que você está com pouca fé? Ou sou só eu? Você não, sua fé está sempre boa lá em cima. Porque a minha tem dia que está lá em cima, tem dia que está lá no pé. Tem dia que não está dando nem metade do grão de mostarda, 1/10 do grão de mostarda, ou menos ainda. Você pensa, você sai de casa, você sai com medo. Será que Jesus te guarda? Eu falei, eu acho que hoje não vai ter que guardar, não. Então, tem dia que sua fé está lá em cima, tem dia que sua fé está lá embaixo. O que você faz para sua fé estar sempre lá em cima? Use os meios de graça, cultue, adore, ouça a pregação, ouça o ensino, leia. Pastor, seria bom ficar ouvindo pregação no YouTube? Mas não é o suficiente, tem que vir no culto. Porque na pregação no YouTube você faz igual eu. Você seleciona o sermão que você quer ouvir. É ou não é verdade? Daquele lá, profeta do reverendo Hernandes, profeta Jonas, lá você não quer nem saber, né? E se começar assim, eu vou pregar hoje sobre os seus pecados, você fala, já quero trocar porque eu não quero ouvir os meus pecados, eu quero ouvir que Deus vai me abençoar. E você já seleciona lá. Tem sermão do Hernandes sobre isso? A bênção de Deus estará na sua casa. Tem, você já seleciona ele, né? Agora, quando você vem no culto, não é você que escolhe. Por isso que é importante você vir. Você vai ouvir o que tiver lá. Sabe aquele prato que a criança fala para a mãe, hoje só tem beterraba? Aí você fala, menino, come que é tudo que tem. Você tem dia que o seu irmão é isso mesmo. É uma beterraba na tua vida, uma cenoura, um negócio indigesto, que parece que não desce nem com água. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ouvir, que é bom para você. É importante. Nem sempre que a gente escuta é o melhor, para o nosso gosto no paladar, mas vai ser o mais nutritivo. Então venha aquecer a sua fé. Faz igual eu. Quando minha fé está lá embaixo, se aproxima de Jesus e fala, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Se sua fé está diminuindo, saiba que há como fazê-la aumentar. A graça de Deus não age de forma imediata, como regra. O próprio Deus escolheu meios para essa fé aumentar. São os meios de graça.
São os meios de crescimento espiritual. Quando nós usamos esses meios para crescer, nós honramos a Deus. Use-os sem moderação. E saiba, este medicamento espiritual não é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Você pode usar à vontade, não tem contraindicações. Pastor, nunca vi isso na vida, eu quero experimentar. Experimente hoje mesmo. Deus vai lhe abençoar e sua fé vai crescer. Eu aprendi a falar igual o Spurgeon, eu não preciso ficar com medo de Deus não fazer. O Evangelho é assim, você solta o leão e quem se defenda, que se defenda. Ele diz que vai fazer, então Ele vai cumprir todos os seus bons propósitos na nossa vida. Amém.